nós estaremos retornando, né, a meditação que o Senhor tem nos dado para que venhamos nos preparar por aquilo que o Senhor vai realmente nos trazer. Vamos ficar de pé e ler um texto. Os 3 primeiros versículos do livro de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Quem mais deseja oração? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por estar na tua casa. Temos louvado o teu nome, engrandecido o teu nome, e certamente tu tens recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Mais uma vez, Senhor, queremos apresentar as necessidades dos teus filhos que aqui estão, que ergueram as mãos, mas também daqueles que estão online, daqueles que estão, Senhor, não estão presentes, mas tu conheces a necessidade de todos, portanto, venhas ao encontro das mesmas, realizando o milagre que esperamos e necessitamos da tua parte. Agora, Senhor, que o teu Santo Espírito continue trabalhando fortemente em nossos corações. Que teu Santo Espírito nos capacite a absorver essa poderosa palavra e que, em absorvendo-a, nós possamos caminhar na tua direção, na forma que queres, e que venhamos a entender e aceitar o total senhorio da tua parte sobre nossas vidas e sobre a tua igreja. Senhor, venha nos revelar, nos mostrar, nos capacitar para o que tu tens para realizar em nossas vidas. As tuas promessas são reais e elas não falham, e por isso, Senhor, a tua igreja está aqui e precisamos tão somente administrar aquilo que verdadeiramente irás colocar em nossas mãos. Te pedimos também, Senhor, que ajude-nos a semear e que, ó Deus, tudo que ocorre em nossas vidas seja para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. E é assim que oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós falamos na terça-feira passada, estamos dando continuidade ao preparo de nós conquistarmos aquilo que, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas, há uma conquista. E nós falamos algumas coisas, apenas recapitulando, de que primeiro aqui nós vemos Josué entrando com o povo na terra prometida que chamamos de Canaã. E a primeira coisa que falamos é que Canaã não é o céu. Muita gente acha que Canaã é o céu. Canaã não é o céu. E nós estamos exatamente explicando isso. Primeiro, Moisés, um tipo de Cristo, que tirou o povo do Egito, da escravatura, da escravidão. O Senhor Jesus Cristo, na sua forma humanizada, foi isso que ele fez. Ele caminhou aqui na terra e também na cruz do Calvário ele levou todas as nossas transgressões e promoveu a nossa libertação, a nossa inclusão nele. Foi um tipo de Moisés. Josué, que tem o mesmo nome de Jesus, né? Ele representa um tipo de Jesus, agora o Jesus ressurreto, o Jesus que nos tira da escravidão, né? Que faz-nos participantes
da herança de Deus, e as bênçãos que após a nossa conversão, após sermos novas criaturas, elas estão ao nosso acesso. E realmente essas bênçãos não estão aqui na terra. A Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus estão nas regiões celestes em Cristo, aonde também nas regiões celestes estão todos os poderes organizados de potestade, do inferno, lá também. Então, é aqui que entra, portanto, o exemplo de que fomos resgatados, saímos do Egito, não somos mais do mundo, mas nós entramos agora para conquistar as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor. Não é o céu já está garantido, mas é para a caminhada aqui, que são bênçãos que Deus prometeu para nós, e essas bênçãos são reais. Agora elas precisam ser conquistadas. Só que por que nós temos que conquistá-las? Porque através dessa conquista nós temos um relacionamento maior com aquele que nos resgatou. É exatamente quando nós enfrentamos, irmã Tânia, as lutas, entendeu? E que estão realmente à nossa disposição, já são nossas, que nós vamos ter um relacionamento maior com o Senhor, porque vamos ver Ele operar grandes coisas nesse caminhar, nessa luta que teremos. Não é por isso que Paulo diz que não é luta contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, para conquistar aquilo que já é nosso, que está em Cristo. Tudo nosso está em Cristo. E é nesse exercício que temos que um dia vamos conquistar o lugar onde vamos permanecer para sempre. E lá não vai ter luta. No céu, portanto, não é Canaã. Canaã é lugar de luta, mas a Nova Jerusalém não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter nada, né? Então, essa é onde nós vamos chegar. E o exercício para caminharmos é exatamente conquistar as bênçãos que estão em Cristo e que estão à nossa disposição, porque a Bíblia diz isso. E por isso que nós estamos nos preparando. E Josué, aqui, ele levando o povo para a terra prometida, é exatamente um exemplo na prática do que nós vivemos espiritualmente. Então, veja bem, verificamos aqui no texto, no versículo 2, que diz aqui, olha, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se. Então há um preparo agora, e passa esse Jordão, você e todo este povo. Isso é fixo, é físico, e todo este povo, e entre na terra que eu vou. Opa, aí entra Deus. Então aqui tem uma ação nossa, humana, mas tem algo também espiritual, que aí entra. Deus é espírito, então ele faz uma promessa, e aí vem o exercício da fé, e é aí que entra o espiritual, porque Moisés havia sido morto, mas agora Josué é chamado para exercitar a fé juntamente com o povo para conquistar aquilo que era promessa. E quando a Bíblia diz que Deus já nos abençoou, vamos colocar aí, você que está hoje aí, o Moabes, Efésios 1:3, não é que vai abençoar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não são algumas, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Nós vivemos hoje uma vida pela fé, então a bênção já estamos abençoados, né? E aqui diz assim, que eu vou dar aos filhos de Israel. Então é uma promessa também aqui que Deus está, eles precisavam atravessar, fazer algo, porque aqui entra uma ação física, mas uma promessa espiritual, que foi Deus quem disse, mesmo porque era uma coisa impossível. Deus estava dando uma terra que já estava ocupada. Tem uma bênção para mim e para você, Jânio, na região celeste, e lá tem uma guerra também dos principados e potestades, não é? O mesmo livro de Efésios, por isso que o livro de Efésios é uma bênção, ele explica isso aí muito bem, né? Coloca aí Efésios 6:10 para os irmãos lembrarem. Eu estou fazendo
não é? Para nós entendermos aí, porque talvez tenha gente que não estava terça-feira passada. Quanto mais, ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, continue, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O dono da terra, quem é dono da região celeste? Não é Deus? Como é dono também da terra lá, né? Então o dono deu a terra para Israel, foi o dono, a terra é minha, eu vou dar para você, é a promessa que eu fiz a Abraão, e agora você entra. Só que a terra estava invadida, ou seja, as pessoas que estavam lá não eram os donos. Até hoje, né, contextualizando, a polícia, os policiais sabem quanto é difícil tirar os invasores, é um negócio difícil. Tirar aqueles que invadem é difícil. Isso é um exemplo prático do que existe nas regiões celestiais. Você está entendendo, Israel? Então, os invasores é o grande problema da igreja e é de Israel também. Mas, queridos, então o que nós queremos nesse instante hoje falar? Que nós temos que entender que espiritualmente agora para a igreja, mas também para Israel, nós temos que reconhecer espiritualmente que há uma conquista. E aí eu vou chamar dessa conquista da terra, porque nós estamos aqui aprendendo as lições pelas quais Josué e o povo de Israel teve que aprender. Josué não estava capacitado. Ele estava entrando na experiência para a conquista. E nós, irmã Maria Bueno, precisamos ser treinados para conquistar aquilo que Deus fez e prometeu para nós. Já está pronto. Então eu vou chamar de terra. Então, espiritualmente, nós temos que entender, e vamos dar o nome, de uma terra que nós precisamos entrar. Tem que entrar. O primeiro passo é entrar. E em Josué, aqui, usando o mesmo versículo 2, primeiro aqui no versículo 2 revela que que nós temos, que há uma terra para entrar. E no mesmo versículo é ordenado que entremos, que o povo de Deus entre, e que nós entremos também para conquistar aquilo que já foi conquistado com Jesus na cruz do Calvário, porque tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é um direito nosso, Ele conquistou para nós. Amém? A conquista é dele. Agora, a vitória, irmã Tânia, é certa. Nós temos que, eu vou repetir, nós temos que reconhecer, que entender, ter esse entendimento. Primeiro, há uma terra a ser conquistada, somos mandados, não está proibido não, nós temos que buscar as bênçãos. Agora, a vitória é certa desde que obedeçamos as regras, as condições impostas, porque as bênçãos do Senhor, elas sempre são e serão condicionais. Tem uma condição. O problema é que hoje as pessoas querem a bênção e não, Ele prometeu e tem que fazer. Eu já ouvi isso de uma pessoa que não está aqui, então eu posso dizer, é uma insensatez, uma pessoa insensata, quando diz o seguinte: não, se Deus prometeu, Ele tem que fazer, eu não quero nem saber. A bênção do Senhor não é assim. É como hoje, Íris, Deus se torna um serviçal, porque Ele disse que ia dar, não é? E aí, não foi assim que Ele falou para Josué. Disse: ó, eu prometi e vou dar, mas tem condição. Tem condição. Tem condição. Tem condição. E, por exemplo, o versículo 5 é uma das condições. Primeiro, quer dizer, a vitória é certa, né?
tem condições, mas aí o versículo 5 é que eu falei, que a vitória é certa. Aqui diz, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Então, a vitória vai ser certa. Agora, o versículo 8, aí começa, né? Veja bem, o versículo 8 já diz assim, 8 e 9. Vamos lá. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, a vitória é certa, você prosperará e será bem-sucedido. O 9 também. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Aí eu vou no 10 ainda. Então Josué deu ordem ao chefe do povo. Aí vem o princípio. Ele começou agora a organizar. Veja bem, um detalhe. A terra da bem-aventurança nossa é de graça. Mas quando eu digo graça, é a graça de Deus. Porque custou um alto preço. Porque às vezes as pessoas acham a salvação, a bênção, eles vêm a nós realmente de graça, mas não foi de graça. A minha libertação, a sua, recebemos graciosamente, vamos dizer assim, vou mudar a expressão para você entender, graciosamente, mas ela custou a vida do Filho de Deus. Então foi um preço altíssimo, olha, não dá para calcular, não tem como mensurar esse valor. Então, veja bem, a terra da bem-aventurança é graciosamente, entendeu? É colocada em nós, a nossa disposição, e ela vem graciosamente porque não é por obras, não vem por obras, não. E aqui nesse texto ele é bastante rico, o Íris. No versículo 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, versículo 3, eu darei a vocês como prometi. É uma promessa, ele está dando aqui, entendeu? Que é gracioso. O versículo 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais deles. Veja bem, você está vendo aqui que a ação aqui não é o Josué que é o forte. O versículo 3, o versículo 6, os versículos que eu li, é Deus dizendo que vai acontecer porque Ele prometeu. Ele não está dizendo porque o povo é bom. Ele não está dizendo assim, eu vou dar isso aí porque esse povinho é muito bonzinho. Isso para nós, a nossa bênção, muita gente você acha, não, eu fiz por merecer. Por isso que eu estou dizendo que não é obra. Quando você é pela obra, você merece, é o pagamento. Mas com Deus, Jânio, não tem. Nós não somos bonzinhos. Não somos bonzinhos. É graça, é promessa, é bondade, misericórdia. É isso que Deus está falando a Josué. Você vai ser forte, porque tudo vai acontecer, porque eu prometi. A salvação nossa é porque Jesus realizou o sacrifício na cruz do Calvário. E aí, a salvação, a inclusão nele, não é porque nós somos boas pessoas, não, eu sou diferente de todo mundo, não, ninguém aqui é diferente, todos somos pecadores, e estávamos todos distanciados de Deus. Então, é graça, não é por obra. O versículo, vamos dar uma passeada, eu gosto desse texto aqui que é bom também, o versículo 11, passem pelo meio do arraial e ordene ao povo dizendo, preparem a comida, porque, e é aí que eu vou,
Eu esqueci desse detalhe de falar antes, né? Dos 3 dias. Falei da cruz e eu corri, né? Porque é o tipo do Moisés. Lembra lá que do sacrifício de Jesus, tal. E 3 dias nós saímos daquela condição de escravo, incluído nele, e 3 dias depois, né? No 3º dia, nós agora estamos já libertos, porque aquele que levou todo o nosso peso e a nossa morte, a nossa sentença, agora vive. E aqui está exatamente Josué. Moisés é morto. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio aqui. Moisés é morto, aí Josué vem, e Josué diz: daqui a 3 dias, o que é que vai acontecer? Vamos passar o Jordão. Porque sem passar o Jordão, não tinha como entrar na terra. Não tinha como conquistar nada. Sem a ressurreição de Jesus, só a morte dele na cruz não resolve. O que resolve o nosso problema é o quê? A ressurreição. Vocês estão entendendo o princípio aqui de 2 figuras, né? Moisés e Josué são 2 figuras da obra que o Senhor Jesus, ele agora sozinho, mas com 2 espécies: o homem que transportava a Deus, e agora na ressurreição o Deus que estava à semelhança de homem, com o corpo de homem, mas glorificado, mas podendo ser visto, que antes dele ser incorporado no homem não podia ser visto, era o verbo, era a ação de Deus. Aí ele vem à terra, torna-se homem, ele morre, leva os nossos pecados, e aí ele ressurge, não com aquele corpo mais movido e precisando de sangue para se locomover, porque se não tiver sangue em mim e você, nós morremos. A nossa vida está em ter sangue. Ter sangue, né? Mas Jesus não tem sangue, mas tem vida. Então essa vida que ele veio nos dar, né? Essa vida que da ressurreição é a vida que atravessa o Jordão. Glória a Deus. Então, queridos, não é por obra, mas por obediência. Por obediência e graça. Obediência e graça. O versículo 15 é outro primor. E veja bem, nós vamos nos juntar, nos preparar, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu por herança deste lado do Jordão. Ele está falando aqui com a metade da tribo de Manassés, aquele povo que já tinha feito um acordo com Moisés, mas todos agora aí estavam envolvidos para a luta. Bom, primeiro ponto, então, é graciosamente, mas tem outro ponto muito importante: a apropriação é individual pela fé. Para a igreja, porque eu disse que nós estamos vendo, mas lá também, o povo também tinha que ir, quem ficasse para trás não ia entrar na terra. Então era e também individual, que é no versículo 3 que nós lemos aqui, Josué 1:3: todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a você. Tem que botar o pé. E entendam aqui, não é para Josué que tem que botar o pé. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então, a apropriação é individual, e isso tem que ser gerido pela fé, porque aqui diz: vai acontecer, vocês tomam posse, porque eu
prometi, vai acontecer. Lembre-se que eu estou batendo nisso aí, na promessa, naquilo. O que é promessa? É o que a Bíblia diz. E ele faz questão, porque os escritos até então, ô Íris, que tinha, era só de quem? De Moisés. E por isso que Deus faz referência a Moisés aqui. Hoje nós temos toda a palavra, temos agora a palavra daquele que é maior do que Moisés, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele veio e ele firmou a sua palavra. E ele disse o seguinte: passa o céu, pode passar tudo, mas as minhas palavras não são revogáveis. Então nós temos que crer. Aqui a referência é porque Deus havia orientado, irmã Tânia, a Moisés escrever. Isso só era o escrito que existia, era de Moisés. Eles estavam vivendo sobre os escritos de Moisés. E não podia, e a promessa Deus fez a Moisés. Agora, isso significa que a fé tinha que estar presente. A fé na revelada vontade de Deus na palavra, e que está no versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará. Então, a regra da nossa vida, coloca aí, querido, Hebreus 6:12. A regra da nossa vida. 6:12. Para que não se tornem preguiçosos. Palavra forte essa aqui. Por que é que nós estamos no preparo da igreja para receber? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. O problema é que muita gente, as pessoas desistem. Não, eu já orei, acho que Deus nem ouviu. Mas existe uma coisa que nós não podemos esquecer, é a prova. Eu sempre estou falando isso de vez em quando, o assunto é bom, prova do tempo. Tem prova do tempo. Nós que servimos a Deus tem a prova do tempo, mesmo porque depois você vai ver mais adiante, a gente vai colocando que teve tempo aqui, as coisas não foram tão imediatas. O Josué, nós vamos ver os anozinhos que ele passou assim, a promessa estava lá, é só botar a planta do pé, mas não foi chegando e botando a planta do pé em tudo, teve processo aí, amém? Então vamos conhecer, mas você entendeu, né, que a fé não pode ser negligenciada. Vamos botar novamente esse versículo, querido, porque é muito importante. Hebreus 6:12, eu fiz questão de colocar. Para que não se torne, nós nos tornemos preguiçosos, mas que nós sejamos imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, teste do tempo, prova do tempo, herdaram a promessa. É isso que nós precisamos para que possamos conquistar aquilo que Deus tem preparado e prometeu para nós. Amém? Bom, segundo ponto aqui, temos uma coisa chamada obediência. Eu estou ainda aqui só na introdução aqui do que Deus exige de Josué e exige de mim e de você, para que nós venhamos obedecer às conquistas. É claro, queridos, que eu não estou falando aqui fazendo promessas mirabolantes e dizendo o seguinte: tudo que você quiser você pode. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que a coisa é difícil, não é fácil, mesmo porque vocês viram, nós temos que saquear lá, passar pelo inferno, fazer um troço violento aí, que a coisa não é fácil, entendeu? Não estou falando, irmã Lúdia, de facilidade aqui, que às vezes a pessoa diz: o pastor agora está dizendo aqui que é tudo fácil. Não é fácil não. Pelo contrário, eu estou dizendo que existe uma guerra. Agora ela pode ser vencida, porque Jesus disse, né, para nós não desanimarmos. A primeira palavra foi isso: não desanime, tenha bom ânimo. Por quê? Porque a luta é grande, mas eu venci.
A nossa vitória não está na nossa força, na nossa competência, na nossa determinação, mas está na nossa obediência àquele que já venceu. E é isso que Deus está falando para Josué. Eu fiz a promessa a Moisés, Moisés não entrou, mas você vai levar o povo e eu vou cumprir tudo o que eu falei para Moisés. Obediência, que é o versículo 8, esse texto aí você vê que a palavra aqui fala muito, né? Obedeça, não cesse de falar do livro, não, medite nele, a meditação é constante. Meditação é constante. Meditação é constante. Nós temos que meditar muito, meditar muito. A obediência, aí vamos aí, tem um texto aqui no capítulo 3, e o versículo 9, 3:9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Vem cá, ouça o que Deus está dizendo. E aqui ouvir não é apenas entrar no ouvido e sair por outro. O ouvir aqui é praticar. Você escuta e executa. Ouvir é quando eu ouvi o conselho do Marcos Gomes e vou aceitar. Estão entendendo? O texto aqui, no original, ele mostra isso, irmã Maria Bueno. Eu ouvi o conselho, eu ouvi a palavra e vou obedecer, vou fazer. Não é apenas o fato de ouvir, de apenas ouvir, não, ouvir e aceitar e fazer. Agora, o Evangelho de João, bota João 13:17. Tem também um texto bom aqui, João 13:17. Eu estou mesclando de vez em quando. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Quem falou isso? Jesus. Então, entendeu? Quer dizer, você vê que está em conformidade, né? Agora, tem um detalhe também que Deus fala para Josué, um ingrediente que nós precisamos ter e é essencial: seguir a Cristo. E esse seguir a Cristo que nós precisamos seguir é o convite dele, e sem segui-lo não tem como nós sobrevivermos espiritualmente. Você pode até ter uma vida salutar de atleta, saúde perfeita, mas eu estou falando da vida espiritual. Tudo que eu estou falando aqui, quando eu digo região espiritual, tudo é realmente o que nos move a caminhar com Deus, é a força espiritual. Seguir a Cristo é tipificado na Arca da Aliança, que da mesma forma que Josué tinha que utilizar a Arca da Aliança, porque foi o Deus que colocou essa regra a Moisés e disse: é onde a minha presença, simbolizar a minha presença. Então, para desfrutar da presença do Senhor e o seu poder, Josué, ele orientou Josué e a Moisés, e agora Moisés já está morto, de que ele precisava utilizar a Arca da Aliança. Nós não precisamos mais utilizá-la, porque ali era uma figura, e agora nós temos o real, que foi o Cristo crucificado, ressurreto, e que está presencialmente em nossas vidas através do seu Espírito. Na época aqui de Josué, só Josué, Deus falava com ele, como falava com Moisés, não é verdade? Após aquele desastre do bezerro de ouro, que os israelitas podiam falar com Deus. É tanto que, para mandar Moisés, o que é que Deus diz? Chama Moisés e diz: eu ouvi a oração do meu povo.
Só que Deus estava satisfeito, foi maravilhoso. Aí no pé do monte, Moisés faz uma aliança e o povo feliz, não, nós estamos aliançados. E ele mata os cordeiros, faz uma aliança de sangue e estava maravilha. Moisés sobe para falar com Deus, eles quebram a aliança e fazem um bezerro. Eles quebram a aliança. E ali foi, vocês sabem, foi um negócio difícil. Porque Deus disse, até chegou a dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir todos e de você, não. Aí ele faz uma oração, e a oração de Moisés foi tão forte, que estava segundo o coração de Deus, porque, entendeu? Ele disse, não, esse povo não é meu, esse povo é teu. Mas eles quebraram a aliança, ele botou ali, Deus ficou, não é que, desculpa, é a palavra meio chula, né? É uma sinuca, eu nem sei onde é que é, nunca joguei sinuca, mas é aquele negócio, né, que o pessoal diz que tem momento difícil, né, para Deus resolver. Mas Deus resolveu um negócio que, entendeu, tinha feito aliança, quebrou a aliança, porque na verdade o que Deus propôs de matar era a si mesmo. A aliança de sangue, se você quebra, você morre, porque a aliança de sangue você coloca a sua vida, dizendo o seguinte, empenhou, se eu descumprir, morro. Então Deus não estava errado, não era um Deus carrasco. Lembre-se disso. Tem gente que, eu já vi algumas pessoas até ler e fazer questionamento, eles vinham para fazer pergunta a mim, mas como é que Deus queria matar o povo? Ele é carrasco? Não, é justo. Que a aliança, quando fazia aliança de sangue, se você descumpre, você morre. São os termos da aliança. Deus simplesmente queria fazer justiça. Aí, como Deus agora poderia responder a Moisés, a oração de Moisés, cometendo, digamos assim, uma injustiça? Aí Deus disse, tudo bem, vamos fazer um negócio. A partir de agora, eu não vou mais falar com o povo. Eles quebraram a aliança, então vão ter que fazer agora um sacerdócio. Foi aí que apareceu a figura do representante. E Deus disse, eu só vou falar agora com o representante. O povo vai ter representante. Antes o povo, qualquer um podia falar com Deus, orar. Agora não, tinha que ser através do representante. Por isso que Moisés era o representante naquele momento, né, que Deus falava. E inclusive quando Arão e a irmã, né, Miriam, falaram isso, que negócio é esse? Tal, Deus entrou e disse, não é assim, você não entendeu o processo ainda. O meu representante aqui é Moisés, eu falo com ele cara a cara. Meu negócio com ele e com vocês não é como os demais. Bom, só que agora, após o Calvário, é isso que eu falei, tudo isso para mostrar o privilégio que nós temos, que foi restabelecido a comunhão. Tudo que Israel, tudo que o povo fez, tudo que foi quebrado, Adão, tudo, Jesus veio e reconstruiu. E agora, Iris, eu e você podemos ter essa liberdade de chegar diante de Deus, falar com Deus. Por quê? Porque foi restabelecido pela nova aliança. A velha foi quebrada, mas o novo, né? Então nós vivemos hoje segundo a nova aliança. Mas os princípios, os princípios de atuação de Deus continuam os mesmos, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a forma de atuar, se nós quisermos entender, tem que ser na palavra. É a palavra que nos mostra como nós podemos manter essa comunhão e receber aquilo que Deus tem nos prometido. Sem a palavra, sem o conhecimento, nós estamos fadados ao erro. Só que o seguinte, salvação, Jesus já conquistou, mas agora eu estou falando de a proximidade, de comunhão, de andar junto. Andar junto, de conhecer. Você está andando junto da pessoa, mas sabe o que ela gosta, o que não gosta. E a palavra que dá conhecimento. E até para nos ensinar como nós nos preparamos para receber aquilo que Ele tem prometido. Obediência.
seguir a Cristo, e a questão da arca está aqui também no livro 3:3, Josué 3:3. A ordem ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam quem? A arca. Aqui é o tipo de nós temos que seguir a Jesus. Você não pode deixar de seguir a arca aqui. E nós não podemos deixar de seguir a Jesus. Amém? Que é a presença dele que nos faz, que nos dá condições de nós continuarmos seguir a Jesus. Ainda no versículo 6, também Josué falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca e passem adiante do povo. Queridos, nós temos que seguir. E seguir, eu falei, acho que domingo eu falei com os jovens, que o Senhor tem nos levantado. Todos estão de pé, nós estávamos caídos, sentados à beira do caminho, mas eu estou falando com um povo aqui que se levantou, amém? Que está de pé. Agora você está de pé, todos nós, não é para ficarmos em pé, estáticos. Estou de pé, que maravilha, eu vou ficar o tempo todo aqui de pé. Não, caminhar. O povo tinha que seguir a arca. Nós temos que seguir a Jesus. O convite dele não é para ficarmos parados. Quem quiser, você quer? Venha após mim e tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A nossa vida é de movimento, queridos. Nós estamos caminhando para o céu. Eu vou falar uma coisa porque às vezes pode ser que alguém tenha dúvida. Ô Iris, uma pessoa, um obreiro, né, disse que estava preocupado com a Adna porque ele não sabia para onde a Adna estava indo. Aí eu disse: não, eu respeito você tranquilamente, porque Jesus tinha 12, né? E ele disse assim: me mostra o caminho, que eu não estou sabendo qual é o caminho. O outro disse: eu não estou enxergando. Tomé, Felipe, eu estou no meio de você há tanto tempo, vocês, né? Que aí foram dois, inclusive, a manifestação de dois, né? Um não sabia para onde ia. Aí eu disse o seguinte: eu respeito, mas sabe para onde a Adna está indo? Você não sabe? Não, precisamos saber. Para o céu, querido, estou falando o dia inteiro aí. Para onde é que a igreja está indo? Seguir a Jesus é para ir para onde? É para ir para um baile, para boate, para uma festa, para um desfile de moda? Não, nós estamos seguindo Jesus para ir para onde? Para o céu. Não tem outro objetivo, irmã Tânia. Para que a senhora está aqui? Para ir para o céu. Tem outro objetivo? A senhora quer ir para outro lugar? Não, outro lugar é o céu. A igreja existe para seguir a Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém venha ao Pai a não ser por mim. Então é isso. A igreja é para seguir Jesus. Simples assim. Agora, não é fácil, né? Então vamos voltar aqui, que eu fiz aqui, mas vocês, o acessório aqui eu acho que foi bom. Seguir. Agora, queridos, nós precisamos também nos seguir a Jesus, na obediência, abandonar o mal. Abandonar o mal. Abandonar o mal com todas as suas formas. Versículo 3, capítulo 3 e o versículo 5.
Aqui você viu que está tudo aqui, ó. Não disse que era para aprender? Estão aprendendo aqui com o povo. Joel disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Hebreus 12:1. Portanto, também vocês, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Próximo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Agora, nós precisamos também, queridos, reconhecer definitivamente que estamos mortos com Cristo. E isso representa mortos nas águas do Jordão. Mortos nas águas do Jordão e vivos com Ele na sua ressurreição. Até uma pessoa diz assim: mas para que o pessoal batizar no Jordão? Mas é um símbolo legal isso aqui, porque o Jordão, né, representa, né? Jordão, meu filho. Então, que é o símbolo de que nós estamos mortos, né, nas águas do Jordão, né? Porque eles passaram o Jordão. Aquilo representou que tudo que eles viveram lá no deserto, naquela caminhada de 40 anos, ficou para trás. A passagem do Jordão, pastor Claudemir, é uma nova realidade. É uma nova realidade. Então ali é o símbolo de que, passou as águas. É uma nova realidade. É uma nova realidade. Estamos mortos. O símbolo aqui está no versículo 8 do capítulo 3. Josué 3:8. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O versículo 13 diz, do capítulo 3: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, o mar morto, foram completamente cortadas.
Louvado seja Deus. Abandonar o mal, reconhecer que o Senhor está vivo e nós estamos vivos com Ele. E isso aqui, queridos, nós podemos comparar a um momento em que foi realizado posteriormente a circuncisão, que foi restabelecida, porque, pasme, na caminhada do deserto eles se esqueceram de cumprir uma ordem que era a efetivação da aliança que Deus tinha firmado com Abraão. Então você vê que precisa de conserto. E aí vem uma paradinha que eu vou dar aqui. Será que nós não precisamos nos consertar? Parece que na beira do Jordão, quando Deus disse, olha, Josué, você vai passar esse povo, parece que estava tudo perfeito. Mas não estava. Deus começa a dar algumas ordens, e é isso que nós estamos falando aqui, a Josué, para que as pessoas se consertem. Muitas vezes nós estamos na igreja de braços levantados, chorando, amém, que maravilha, tal, maravilha, como diz aí o epitáfio, né? Mas, irmã Tânia, não está maravilha, tem muita coisa a ser consertado. Tem muita coisa que a gente acha que está bem, não está. Como o povo se esqueceu da circuncisão, que era algo que Deus exigiu, não foi isso? Olha, é para provar que... Então, vocês veem que tem muita coisa em nossas vidas que precisam ser restaurada. Nós precisamos ter uma disposição para o conflito contra o pecado. Hoje, infelizmente, na igreja entrou algumas coisas lindas, maravilhosas, que satisfaz o corpo, a alma, deixa você muito feliz, radiante, mas que sufoca o espírito. É preciso ter cuidado, é preciso vigiarmos, para que possamos realmente levar a vida, não como a gente quer, que a gente gosta. O Evangelho, queridos, escreva isso, o Evangelho não é a vida que a gente gosta. Não tem como, pastor Claudemiro, nós levarmos uma vida no Evangelho, uma vida que gosta. Não tem como. Por quê? Porque a primeira condição, negar-se a si mesmo. Quando eu nego aquilo que eu gosto, como é que eu vou gostar? Tem alguma coisa que alguém gosta assim de ser negado, confrontado, e pega uma criança, aqui tem uma criancinha aqui, desgosta ela, faz alguma coisa que ela não gosta, ela esperneia, chora, faz um escândalo. O ser humano, ninguém gosta de ser desgostado. Ninguém gosta. E o Evangelho, irmã Tânia, é esse Evangelho, de que você tem que se desgostar para gostar de Deus. Aí tem que ter muito Deus trabalhando no nosso espírito, para fazer com que nós superemos as nossas emoções e obedeçamos aos conceitos de Deus. Esse é o Evangelho. Agora, queremos adaptar um Evangelho que a gente goste. Quando eu digo a gente gosta, é a alma gosta. A alma nunca vai gostar, irmã Lúdima, se ela perde o comando. Alguém gosta de perder o comando? Você está numa repartição, vira até o chefe e tal, aí vem o cara, destitui você e bota você de subalterno. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Minha chefia aí, muitos ficam até com depressão, porque perdeu um cargo, perdeu isso aí. Porque é a alma. Nós precisamos muito de estar com a força, o poder do Espírito, para podermos superar esses desgostos. Não tem ninguém
desgostoso, que esteja alegre. Mas o crente que é guiado pelo Espírito, mesmo que venham os desgostos da vida, ele vai sempre estar alegre. Por quê? Ele sabe para onde está indo. E aí é que está. Viu a pergunta do obreiro? Eu não sei para onde a Adna vai. Meu Deus do céu, eu falo todo dia que a gente tem que ir para o céu. E a pessoa não ouviu ainda isso aqui. E é exatamente a nossa esperança, porque é lá no céu que vai acabar dor de ouvido, dor de cotovelo, dor de tudo aí, vai, né? Acabar tudo, não precisa mais trabalhar, produzir comida, cuidar de filhos, é isso aí. Essa esperança faz com que a gente renuncie a tudo e eu quero isso aí, porque a nossa vida aqui é passageira, é momentânea. Foi isso que Paulo, quando ele esteve lá no terceiro céu, ele chega aqui na terra e diz assim, ó, não vale a pena mais viver aqui. Paulo disse, porque eu quero mesmo ir para agora, eu já vi o que é que me espera aqui, não é? Aqui é terrível, não é? Isso aqui. E tem gente que se apega ao pódio aqui porque é reconhecido e esquece de que o melhor lugar é a glória, é o céu que nos espera. E é essa esperança que vai fazer com que nós vivamos e vençamos as dificuldades do dia a dia. Agora, as coisas de Deus não são conquistadas sem a guerra. É por isso que Josué guerreava o tempo todo, era um guerreiro poderoso. Só que o seguinte, ó, você vai guerrear, sua vida de guerra, a espada está na sua mão o tempo todo. Só que o seguinte, eu vou estar com você. E mais a promessa que Josué, sabe que Josué não temia a guerra? Porque a promessa é o seguinte, ninguém vai subsistir, não tem ninguém que vá ganhar de você. Pode pegar a espada e partir para frente aí que ninguém vai ter a habilidade que você tem, porque a habilidade, a tua força vem do Senhor. E nós precisamos, queridos, entrar em conflito contra o pecado e erros, mas não confiando em nós mesmos, mas confiando no nosso José, Jesus Cristo. O Yeshua nosso é o Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos separar de toda a contaminação que está no nosso coração, porque nós somos contaminados dia a dia, todas as horas, todos os momentos que a gente levanta, e nós precisamos de que o sangue de Jesus venha estar agindo sempre. Se dissermos que não estamos em pecado, estamos realmente mentindo. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o dia a dia nosso. Se pensarmos que estamos completamente sarados, curados, é um engano. É isso que João diz, ó, não vá nesse engano. Temos que andar na luz. Porque andando na luz, nós temos o sangue dele, que nos purifica de todo pecado. E aí, nós estaremos sempre combatendo contra esse pecado que tão de perto nos rodeia, segundo a palavra. Amém? Vamos continuar a terça? Terça nós temos que falar um pouco, continuar falando um pouco do nosso Josué, né? Que é importante, ele tem muito na vida dele a nos ensinar. E nós, ninguém aqui está diplomado, e na obra do Senhor, irmã Tânia, ninguém tem diploma. Somos todos aprendizes, alunos. Porque só vamos saber como Ele é, de fato, quando a Bíblia diz, lá. Estamos aqui, estamos em guerra, irmã. Quanto às hostes espirituais da maldade, é uma guerra. Ou seja, é guerra, não existe paz. Por isso que nós não podemos estar assim, bem tranquilo, na zona de conforto. Não, olha, teve uma luta agora, eu venci, Deus me deu a vitória, então agora eu estou tranquilo. Não, acorda.
você termina uma, porque é o treinamento para outra maior. Que é isso, pastor? É a vida. Esse é o evangelho, queridos. Se for outro evangelho que fala que você não vai ter isso, cai fora. E sabe o que é que Paulo chama? Anátema, cai fora. Agora, tem um momento de gozo, né? É porque é a caminhada. Você pode atingir o ápice, mas você não permanece nele. Tem o vale. Só que quando você vai para o vale, você também não permanece nele, porque é a caminhada. Você passa, né, pelos montes, pelos vales, mas não fica lá. Tem a subida, tem a descida, mas é uma constante. Ou seja, e é isso que é exercício. Todo maratonista, e aí eu estou falando da palavra, o Paulo fala do maratonismo, né? De que o melhor treinamento é exatamente a subida e descida, né? O maratonista não corre só a linha reta, ele tem que estar subindo, descendo, porque aí é que dá né, condições, aptidão para ele vencer. Quando pega a reta, ele vai bem, exercitar os músculos. O exercício é na guerra, que existe sempre. Mas lembre-se, palavra do Senhor Jesus Cristo, não desanime. Vocês vão ter aflição, vão ter problema, mas não desanime. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque você está com alguém que já venceu. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso gozo e a alegria de estar enfrentando uma luta que já tem quem venceu por nós. Glória a Deus. Desculpe, agora que eu olhei para o relógio agora, dei uma passadinha do horário, mas vamos ficar de pé, verbalizar o texto e coloque aqui o gasofilácio. Temos aí um hino. Glória a Deus. Pastor João Lima, trabalhar um pouquinho aí, ele levantou. Vem aqui. Isso, João Lima. Juntos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, acabamos de verbalizar a Tua palavra, ela é fiel, porque, Senhor, a Tua determinação é que ela não volta vazia, ela sempre vai cumprir o objetivo pelo qual foi lançado. E, Senhor, a Tua bênção, portanto, sobre a vida de todo aquele que é fiel, é real. E nós estamos fazendo essa oração de concordância para que se efetue as Tuas promessas e as Tuas bênçãos na vida de todos, e não só os que aqui estão presentes, mas também aqueles que estão realizando, Senhor, a sua semeadura pelos mecanismos bancários oficiais. Enfim, todos sejam, portanto, abençoados por Ti, conforme a Tua palavra, é o que oramos no nome de Jesus. O Mário vai estar louvando e você pode ofertar. Glória a Jesus. Quero louvar o Senhor nessa noite com um hino que eu gosto muito, canto desde criança, chama O Rosto de Cristo. Creio que a igreja conhece também. Nós vamos louvar o Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão.
eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé para nós encerrarmos o culto dessa noite. Culto tão maravilhoso, onde nós sentimos muito a presença de Deus. E vamos continuar orando pelo nosso pastor, irmãos, para que Deus dê saúde ao pastor Edivaldo, para que ele possa estar sempre nessa mesma disposição, nessa mesma pegada, né? Que palavra boa. Louvado seja Deus por tudo. Vamos ler aqui os pedidos, os agradecimentos, e vamos estar orando, meus irmãos. Antônio pede oração pela sua saúde e sua família. Evânia pede oração pelo seu esposo Ricardo, que está viajando a trabalho. Vamos estar orando pelo nosso irmão. Eliane Alves Duarte pede oração por sua família. Luzia pede oração pela cirurgia do pastor Claudemiro. A irmã Luzia pede oração pela cirurgia do pastor Claudemiro, que se realizará nesta quinta-feira. Amém? Deus abençoe, pastor Claudemiro, vai ser bênção para a glória de Deus. Presbítero Amorim pede oração pela sua família. Vamos estar orando, irmãos. Maura oferece este culto em ações de graças pelas bênçãos recebidas. E também gostaríamos de lembrar os irmãos que os trabalhos da igreja prosseguem normalmente, e que na sexta-feira agora nós teremos o Hora Adna, que começa às 18 horas. Vários períodos de oração com todos os departamentos da igreja. Então os irmãos que puderem estar, eu vou estar em alguns deles. Os irmãos que puderem estar, quem puder estar o tempo todo, quem puder escolher o seu horário, o tempo que possa vir, mas que venha orar, meus irmãos. Começa na sexta-feira, nesta sexta agora às 18 horas, e termina com a nossa grande Santa Ceia no sábado. Então serão muitos períodos de oração aqui, e de louvor e de comunhão, aonde nós estaremos buscando a face e a presença do nosso Deus. Irmãos, vamos orar apresentando os pedidos e vamos encerrar o culto desta noite. Pai, em nome de Jesus, nós já mencionamos, ó Deus, os pedidos de oração, os louvores que o teu povo oferece ao Senhor, as ações de graças por tudo que o Senhor tem feito.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto e que o Senhor é Deus de longe. Meu Deus, nós oramos por todos os que estão enfermos. Oramos, ó Deus, por aqueles que irão enfrentar a cirurgia, que irão passar por cirurgia, como o nosso pastor Claudemiro. Apresentamos a vida do teu servo diante do Senhor. Apresentamos, ó Deus, a todos que com fé, ó Deus, colocaram o seu pedido de oração, porque creem, ó Deus, no Senhor e creem na tua provisão. Senhor, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, nós tomamos posse sobre nossas vidas nesta noite. Oramos pela tua igreja. Leva-nos em paz aos nossos lares, amparados e guardados debaixo da tua forte mão. E assim nós oramos e a todos abençoamos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos.